falei, então dá uma olhada, porque o Luciano viu ela na casa do caseiro, enquanto eu tava falando com ela e depois na estrada eu vi mais 2 vezes. E não pode ser mentira, a gente é adulto aqui, ninguém tá brincando. O padre falou, tá, eu vou dar uma olhada. Mas eu não sei o que aconteceu, não investiguei, não quero essa história pra minha Você vida. acha que era uma armadilha, será, para vocês? Que mexeram, que conversaram com Ó, o demônio, supostamente? você tá me perguntando uma coisa que nunca ninguém me perguntou, mas eu vou te responder o que eu acho. Eu vi a garota dentro da casa do caseiro. Conversei com ela. Só isso que eu sei. Eu não sei. Eu não, a minha mente racional não me deixa aceitar que meu amigo viu também. Eu acredito nele, mas eu fico assim, cara. Como é possível? Como é possível? Porque eu acho que a gente não aceita uma coisa sobrenatural se a gente não testemunhar. Então, assim, eu vi a garota na casa do caseiro. E eu fico, às vezes, fantasiando assim. Às vezes ele viu ela entrando lá e inventou essa história. E depois inventou que viu ela na estrada. Mas ele não é desse tipo também. Ele não é do tipo que inventa à toa, só pra... Sim. Então, eu não sei. Mas esse meu amigo aí, a primeira vez que eu contei esse relato pra um amigo meu, ele falou, olha, cara, eu sou muito religioso e eu acredito que se vocês dessem carona, vocês iam abraçar pra vocês uma coisa... Aí ele falou assim, eu não sei se de repente vocês iam capotar o carro e nunca ninguém ia saber, sabe? Exatamente. Tipo, sei lá, né? Não sei. Mas vocês fizeram certo em recusar. Eu falei, claro, óbvio, né? Com certeza. Eu tava lendo um livro sobre exorcismo, que inclusive foi o Matheus que me emprestou. Eu até parei no meio porque tava muito pesado o livro, mas olha, muito exorcismo, mas realmente Qual livro é? Do Padre Amorf? é ele mesmo. É esse mesmo. Eu já li, E então, ele realmente fala isso, que não é para conversar. Só que para participar dos exorcismos com ele, tinha que ter preparo. E aí um padre novinho participou e ele conversou. Ele foi contra, né, o conselho do padre mais velho, que já estava acostumado, exorcista. Ele conversou com o espírito, ele foi exposto, humilhado ali na frente de todo mundo. E porque é isso que eles querem, né? Quer descredibilizar a pessoa que está fazendo o exorcismo para assim tirar a autoridade da pessoa de alguma forma. E realmente, você contando aí, eu lembrei desse livro, porque tem um relato do padre Gabriel Amorf que ele... Eu não acredito nesse relato, mas eu li e respeito. Você leu esse livro? Esse provavelmente eu devo ter lido, sim. Que ele fala com Judas. Nessa parte eu não cheguei, então eu acho que não é esse livro. Eu não boto muita fé nessa parte. Então, eu não sei, você provavelmente conhece o caso que inspirou a Emily Rose. Conheço. Então, a Emily Rose foi o caso da Annelise Michael. Isso mesmo. Isso daí, tipo, só que acontece. Pela fé católica, né? Católica e tal, pelo que eu estudo assim e tal, aquela coisa assim, os anjos, os demônios, eles são anjos caídos e tal, então, tipo assim, não tem como um ser humano virar anjo, ou seja, não tem como um ser humano virar demônio, não tem como uma humana virar anjo, né? Nós católicos acreditamos que as pessoas que vão pro céu, elas viram santas e beleza, e o inferno é uma condenada. Eu acho que é interessante, eu conheço esse relato que ele falou com Judas, porque eu lembrei logo quando eu li esse relato do filme, porque a Annelise Michael, quando ele pergunta, né? Ela fala vários nomes, inclusive Judas. O relato original ela não fala Judas. Ela fala, eu estava com Judas. Que habitou em Judas. E na escritura você vê que Jesus fala que o evangelista fala, o diabo já tinha entrado no coração de Judas. Então, é verdade. O Padre Amorf de repente bota Judas, mas de repente pode não ser o próprio Judas em si. Sim. Pode ser, de repente, o demônio que estava em Judas. Que o fez trair, que entrou no coração de Judas e tal. Então, de repente, você falou isso, eu lembrei aqui disso agora. É verdade. Essa gravação em que ela fala o nome, você consegue acessar na internet a original. Ela fala com várias vozes simultâneas. Não é possível você fazer isso com a sua corda vocal. E ela fala, eu estava em Nero, eu estava em Judas, eu estava em, sei lá, ela fala aí um monte de nome. E é muito assustador, nossa. Ela fala, né, eu sou Lúcifer, o diabo. E daí é engraçado porque no relato você fala, tem todas as vozes simultâneas e no último é uma voz só. Que é quando fala, eu sou Lúcifer, o diabo da carne. Nossa, é pesado, né? É pesado. Super pesado. É bem pesado. E agora a gente vai ter a Invocação do Mal, né? O 4, eu tô confundindo 6 por causa do Premonição. É a Invocação 4.
E você sabe mais ou menos como que vai ser? Qual Eu não que é o sei como relato? vai ser, mas eu sei que é a história da família Smurl, que é um caso verdadeiro que aconteceu na década de 80, 85 o ano foi. Dá dó, dá muita dó, porque a família Smurl, ela sofreu, isso veridicamente, ela sofreu assim, um revés muito grande, porque teve um furacão na cidade deles e eles perderam a casa. Aí eles juntaram o dinheiro, eram pai, mãe, filhos, sogro e sogra. E eles foram para uma outra casa que eles compraram, que era uma casa conjugada, 2 casas. O sogro e a sogra moraram em uma e a Janet, com o marido dela e os filhos, moraram em outra. Problema. A casa até então estava tudo bem. Com o passar do tempo, a Janet começou a ouvir vozes chamando por ela. Mas assim, o que dá mais desespero, que não era uma voz assim, Janet, não. Era a voz da sogra dela, chamando Janet. Janet, ela ia lá, Normal, uma voz a humana. velhinha nem estava em casa ou estava de boa. Uhum. E uma vez ela ouviu Janet foi correr lá para ver e a velhinha estava brava e falou assim: eu não te chamei, mas eu ouvi o meu filho, que é o seu marido, gritando um monte de palavrão para mim. E eu nunca ensinei ele a falar palavrão, por que agora virou seu marido e tá aí todo boca suja? Ela fala: imagina, meu marido tá trabalhando. Começa com coisas pequenas. E aí vai avançando para ela estar dormindo na cama e lençol vai. Aí um dia ela se sente tocada, ela vê uma mancha passar e a senhorinha vê também. Começa com as mulheres vendo e os maridos não acreditando. Os maridos falando: vocês estão muito tempo em casa, estão cansada. Só que aí vai evoluindo para agressões físicas, inclusive das meninas da família. Depois ela ela tinha filhas? tinha filhas. Quantas ela só teve filhas. Ela tinha 2 filhas e depois teve gêmeas. Foi algo assim. E aí as filhas mais velhas começam a ser tocadas, a mesma coisa. O marido não acredita. Até o dia que ele é atacado também. Por uma súcubo. Não, uma súcubo. Porque as meninas são atacadas por um íncubus, que é a versão masculina do demônio, desses demônios sexuais. Já ele é atacado por uma súcubus. E assim, ele é violentado. Assim, ela ataca ele sem opção de sair, de fugir. E aí ele fala: ela tá certa. Possível. E a primeira opção deles é ir no padre, porque eles são católicos, muito fervorosos, muito seguidores, e chama o padre vai, o padre super gosta deles, assim. O padre visita a casa e sente mal. Não é que o padre vai, ele fala: vou benzer aqui os negócios. Ele benze e fala: tá pesado, tá né? esquisito. Tá pior do que os outros casos. Mas agora eu acho que eu melhorei aqui. E a família fica: melhorou mesmo, mas não melhorou, não. Vai num crescente, assim. Pra você ter uma ideia, tem um momento que a família vai viajar. Isso eles já estão sabendo que tem, tá, o espírito. Eles vão viajar. A casa sozinha tem fenômenos. Porque geralmente não ocorre fenômeno numa casa se não tem uma pessoa viva. Sim. Porque a sua energia viva é que eu uso para fazer o fenômeno. O espírito não faz fenômeno sem ter pessoa viva. Isso todo mundo concorda. Seja católico, evangélico, espírita, qualquer um. Não existe assim, aquela casa ali naquele lugar que está abandonada tem espírito ali dentro. Não tem. Vai ficar piscando. Só vai ter se você estiver lá dentro. Porque a sua energia é viva. Certo. Sem energia viva, eles não fazem nada. Porque já morreram. Já não estão mais aqui, ou seja lá qual é a crença, se é demônio, sei lá o quê. Só que, sim, os vizinhos falam: estão matando alguém lá dentro, que tá batendo na porta e gritaria e chicotada, gritaria, e as luzes piscando, e eles falam: mas a família viajou. E aí a família chama os Warren. Isso na vida real. Eles vão numa palestra, se apresentam para os Warren, o Ed e a Lorraine. A Lorraine fala: vamos lá. Ela se compadece pela mãe, que tá desesperada. Chegam lá. A Lorraine, ela era super sensitiva, né? Muito. Ela dá um rolezinho enquanto que o Ed tá entrevistando a família. Do nada, ela volta e fala: não tem um espírito aqui, tem 4. Meu Deus. Aí ela fala assim: então, mas o que me atacou o que te atacou eu vou falar por último. Ela fala: o primeiro é uma senhora dona dessa casa, uma funcionária que trabalhava aqui, uma arrumadeira, que ela tá muito cansada e ela não sabe ainda que morreu. Pesado.
Meu Deus. Tem uma outra ajudante dela, que é a arrumadeira, que sabe que morreu. E ela tem raiva de vocês. Mas ela sozinha também não conseguia nada. Tem um cara que ele foi muito... Ele sofreu muito nessa casa. Eu tô medindo as palavras, porque assim, para não derrubar, para não exagerar nos termos, mas tem um homem junto com eles, que é espírito, que sofreu muito aqui. Sofreu como? Ele foi pego e foi torturado. Entendi. Aí o pai da família fala, tá, mas qual desses daí que tá fazendo mal? Ele, nenhum dos 3. Esses 3 estão sendo usados por uma entidade que não é humana e nunca foi humana, nunca foi um ser vivo. Aí é um demônio. Meu Deus. E esse que tá usando os 3 e usando a energia de vocês, e esse que acabar com a família. Falou, não, vocês podem mudar de casa, agora já era. Ele conheceu vocês, conheceu o gosto da família, tipo um predador. E agora, onde vocês forem, ele vai. E assim, ele não quer... Ele quer, assim, que vocês se separem e morram. Não quer só destruir a destruir no família. geral. Quer destruir a fé de vocês, quer depor desespero, dor, separação e morte. E aí a Lorraine benze, o Ed é mais proeminente nisso aí e tal. Mas não resolve. Ai, senti um cheiro de rosas, melhorou. Eles mesmos falam, não resolveu. Vai ainda ter problemas, mas tentem ficar sempre bem. Aí casa muito com o que os espíritas falam. Tente sempre ficar com a vibração elevada, sempre ficar... E casa também com o que meus amigos evangélicos falam. Tente ficar sempre em oração, focado, em comunhão. Todo mundo em comunhão, todo mundo ligado em Jesus mesmo. Pô, põe uns louvores aí para ouvir, vamos subir o ânimo, né, do pessoal da família. Sim. Eles tentam e até se dão bem por alguns meses, mas não adianta. É engraçado até que tem um filme sobre esse caso que se chama A Casa das Almas Perdidas. É de 91, mas retrata 85. E tem uma cena que eu não sei se isso aí vai ter no filme, não sei se é real, mas que a mãe da casa, a dona da casa, tá descendo com as roupas assim no porão e ela cai e ela acha que é o demônio. E ela fica desesperada, foi pegar água benta, ela eu tropecei. Porque ela começa a saber qual é a diferença do que está acontecendo de errado, porque some as coisas, porque na hora que ele vem, quando o ataque vem muito forte. Sim. Aí a mãe vai na cúria falar com o bispo. O bispo não recebe ela. Aí ela fala o seguinte, eu tô com uma possessão em casa, um demônio quer me matar, eu já falei com todo mundo, eu quero a ajuda do bispo para ele autorizar o exorcismo. O bispo nunca vai lá. A mãe faz o plano 2, plano B. Ela pega uma máquina de escrever e escreve centenas de cartas para todos os jornais dos Estados Unidos. Aí começa a virar matéria de jornal e TV. Vão filmar na casa dela, enche de jornalista. E ela começa até a ler carta ali, contando o que está acontecendo para os jornalistas. Então ela faz de propósito um sensacionalismo. Isso ajudou até a descredibilizar ela, infelizmente. Mas a igreja incomodada manda um padre para verificar se tem sinais. Esse padre fica uma semana lá e não vê nada. Não acontece nada. Ele até fala, gente, eu vou embora, vocês me desculpem. A mulher fica, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas aí ele sair, acontece de novo. E aí? Aí, na história verídica, não na história que vai ter no Invocação do Mal, na verídica que está no livro do Ed e da Lorraine, a congregação, todos os católicos da região, mais os evangélicos, né, os protestantes, porque os Estados Unidos é muito forte nisso, eles vão e fazem uma reunião ecumênica, todo mundo acende a vela. Caramba! Entra jornalista com a vela na mão, entra vizinho, policial, entra na casa dela rezando e lá fora. E a mulher fala, eu nunca senti a presença de Deus igual eu senti nesse dia. Porque é na minha casa, todo mundo, criança da vizinhança, meus filhos, pessoa lá fora, todo mundo rezando e pedindo para Deus e todo mundo cantando e nunca mais teve fenômeno. Conseguiu expulsar? Mais ou menos. Ela fala, eu fui embora, vendi aquela casa que eu não queria mais. Assim que eu mudei para aquela casa, eu estava um dia na cozinha e escutei a minha sogra, Janet, e a minha sogra não estava. Meu Deus, que Nunca inferno. curou 100%. O caso verdadeiro nunca curou 100%. Elas foram vivendo
Vivendo a vida. Nem sei como tá hoje, mas foi vivendo a vida. É assim que termina o livro. Eu não sei se vai ser assim o filme. Provavelmente não, né? É Hollywood, então eles vão inventar. Sim, Eu já vi o trailer, tem uma bonequinha que voa, nada que aconteceu de verdade, né? tem que dar uma... Lógico, a gente quer